Olá, meus feras, voltamos aqui para a continuação do nosso curso de Introdução à Química e vamos falar agora de alotropia. O que é alotropia? De uma maneira bem simples para você entender, alotropia é um fenômeno que ocorre em substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Exemplo de alotropia, o primeiro que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos lá. Primeiro exemplo de alotropia é justamente o carbono. Aqui eu fiz as estruturas do carbono para você entender. Então, na natureza, existe alguns tipos de compostos que possuem carbonos. E o que muda nesses caras, Sandro? Porque são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Ou seja, substância simples tem apenas um único elemento químico, certo? Então, essas bolinhas aqui que você está vendo agora, deixa eu aqui... Essas bolinhas que você está vendo aqui agora, eu vou diminuir o tamanhozinho disso aqui, são carbonos, tá? Então você observe que todas essas três estruturas que eu desenhei aqui, todas são feitas apenas de carbono. Então, como elas são feitas apenas de carbono, então elas são substâncias simples. Então, existe o carbono, vou falar dos três principais, tá? Depois eu faço um aprofundamento sobre os outros. Existe o carbono diamante, que tem essa estrutura. Esse aqui é o diamante. Existe o carbono grafite, que tem essa estrutura aqui. E existe o carbono fulereno. Certo? Eu deixei um pouco grossa, vou diminuir aqui a espessura do pincel. Observe que todas as três estruturas têm apenas carbonos, então eles são alótropos. São substâncias químicas diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, carbono, ou seja, todas só têm carbono. E quando você tem esse fenômeno, a gente diz que o diamante é alótropo do carbono grafite, que são alótropos do fulereno. Beleza? Então, o que é alotropia? São substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, certo? E é muito interessante porque eles têm características diferentes. Oxe, como, Sandrão? Por exemplo, pega aí o seu caderninho e anota aí. Por exemplo, vamos falar aqui do carbono grafite agora, esse cidadão. Anota aí. Por exemplo, características do carbono grafite, né? Que você está vendo, é um composto que tem extensas camadas, certo? Você está vendo que essas camadas estão aqui meio que em paralelo, né? Uma com a outra, certo? Então é um composto que tem extensas camadas de átomos de carbono, que eu já mostrei para vocês aqui, ó, os átomozinhos de carbono aqui, certo? Que forma esse tipo de folha. É uma folha que, ou anéis, né, unidos, ele tem os anéis unidos e uma folha sobre a outra, certo? E isso aqui é bacana porque ela permite que essa estrutura deslize uma sobre as outras, certo? Facilitando, isso aqui faz com que esse deslizamento, né, uma sobre as outras, faz com que, por exemplo, você escreva com lápis, com grafite, né? Porque o grafite que você escrevendo, que você está assistindo essa aula bacana e escrevendo aí, o grafite ele tem justamente carbono grafite, que é uma fórmula alotrópica do carbono, certo? E a título de conhecimento, só para você, né? Grafos vem do grego, né, que significa escrita, por isso que é grafite, certo? E o grafite também permite que ele seja usado em lubrificantes, anota aí, principalmente em altíssimas temperaturas. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Principalmente em altíssimas temperaturas. Bacana? Certo? Coisa de 3.000 graus Celsius.
3.000 graus Celsius aproximadamente. É muita coisa, né? Antes de fundir, viu? Isso aí antes de fundir. E pelo mesmo motivo também, o grafite também, né, pode conduzir corrente elétrica. Ou seja, ele é um bom condutor aí, razoável, né, de corrente elétrica. Beleza? E a gente vai ver lá em eletrólise que o grafite também pode servir como eletrodo. Eletrodo. Certo? Às vezes eu já falei para vocês quando eu paro assim um pouquinho, porque eu estou aumentando a tela e diminuindo, mas você não vê para ficar mais fácil para escrever. Certo? Beleza? Sandrão, fala alguma coisa sobre o diamante. Pronto, diamante. Sonho de consumo feminino, né? Diamante. Ela é uma estrutura natural, né? O diamante, ele é encontrado na natureza. Ele é a mais dura que existe, até na minha aula aqui mesmo, você já acompanhou, que eu pergunto a você, quem é mais tenaz, o diamante ou o aço? E quem é mais duro, o diamante ou o aço? Né? Dureza é a capacidade que um elemento químico tem de arrancar pedaço do outro. Pois é, o diamante, ele arranca pedaço do aço. Em compensação, o aço é mais tenaz que o diamante. Por que, Sandrão? Porque ele absorve choque mecânico com maior facilidade. Você pegar um martelo e bater em cima do diamante, meu amigo, o diamante facilmente vai ficar em pedacinhos, não é? Beleza? Então, o diamante é um dos caras de maior dureza, né? Na natureza, é um dos caras de maior dureza. Beleza? Sem falar que ele tem alto índice de refração. A letra tá horrível. Um alto índice de refração que espalha a luz. Beleza? Ainda é melhor do que um prisma, na verdade. O nosso querido o diamante ainda é melhor como refração, né? Índice de refração dele ainda é mais eficiente do que um vidro. Um vidro que é uma estrutura amorfa. Grave esse nome, certo? Sandrão, o que são estrutura amorfo, né? Amorfo. Amorfos são estruturas que que são aleatórios, não são estruturas que são espacialmente organizadas, bem feitinhas. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco o nosso querido fullereno, certo? Então, amorfo, grave isso aí. Existe o carbono amorfo, né? Que são os carbonos fullereno e o negro de fumo. Fora esses alotrópicos aqui do carbono, nós ainda temos mais alguns que são, você pode até anotar aí, que são, deixa eu anotar aqui em cima, são os nanotubos. Nanotubos são estruturas alótropas do carbonos, ou até mesmo nanoespumas, certo? São formados apenas por carbonos. Voltando aqui um pouquinho a falar do diamante, né? Que fala, os diamantes são eternos. Mas o diamante não é feito de carbono. Então, o carbono ele pode ser queimado, né? E transformado em dióxido de carbono. Ou monóxido de carbono, né? Se for uma combustão... se for uma combustão incompleta, no caso, né? Beleza, galera? Então, já sabemos o que são alótropos. Deixa eu... Agora, falar um pouco aqui do fullereno, que eu ia esquecendo, né? Ele é o único alótropo molecular. Grave esse nomezinho. Ele é o único alótropo molecular. Molecular. Sandrão, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele é formado por molécula, né? Ele é um aglomerado de átomos. Na verdade, essas duas estruturas aqui, ó, né, o carbono grafite, o carbono diamante e o carbono grafite, na verdade, eles são formados por milhares de átomos de carbono aglomerado. Já o fullereno não. Ele tem uma fórmula molecular. Por exemplo, o mais conhecido é o C60.
ele tem assim essa forma de meio de bola de futebol, né? Ou seja, é o que tem, uma estrutura que tem 60 carbonos. Observe que é limitada a quantidade de carbonos, né? Mas existe também funelenos com 20 carbonos e existe também o com 70, o C20 e o C70. Bacana? Então, o primeiro cara, qual o primeiro elemento químico que sofre alotropia? O carbono. Eu consigo ter substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Aí a gente diz o seguinte, que o carbono diamante é alótropo do grafite, que é alótropo do funeleno. Beleza? Não esqueça disso. Bacana? Agora vamos para o segundo. Quem é o segundo, Sandrão? O segundo alótropo que nós vamos estudar agora é justamente o alótropo do oxigênio. Certo? O oxigênio. E aí você já vê aqui na estrutura que eu tenho o O2, essas bolinhas verdes, cada um está representando um átomo de oxigênio. Então eu tenho aí o oxigênio, certo? Então são substâncias simples. O que é uma substância simples? Volto a repetir, formadas pelo único elemento químico. Aqui eu só tenho oxigênio, aqui eu também só tenho oxigênio. A diferença dos dois está justamente na quantidade de átomos. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu tenho 3. Então, ozônio e oxigênio. Eu vou escrever aqui, né, para você, né? O gás, deixa eu aumentar a tela e apoiar a mão aqui. O gás oxigênio e o ozônio, eles são alótropos. Por que são alótropos, Sandrão? Porque são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, certo? E interessante que eles têm propriedades também diferentes. Qual é a diferença deles? Vamos fazer aqui para lembrar. O oxigênio é composto por 2 átomos, certo? Como está mostrando na imagem aí. Outra coisa importante, ele é mais estável, certo? Ele é mais estável do que o ozônio. Ele é incolor e inodoro, ou seja, não tem cheiro e não tem cor. Já o nosso querido ozônio, ele é menos estável que o oxigênio, né? Deixa eu aumentar aqui, menos estável que o oxigênio, certo? Possui 3 átomos de carbono, como você está vendo aqui, ó, 3 átomos, ou 3 átomos de oxigênio, desculpa, 3 átomos de oxigênio, e é menos estável, ou seja, mais instável. E qual é a diferença dele? A gente respira O2. E o ozônio, você já sabe que é ele que protege a Terra dos raios ultravioleta, né? A famosa camada de ozônio. E 2 coisas interessantes sobre ele: enquanto o nosso querido oxigênio ele é incolor e inodoro, o ozônio ele tem cor, certo? A cor dele, vou até mudar aqui, ele tem uma cor azul e um cheirinho desagradável. Ainda tem um cheiro desagradável, certo? Bacana, galera? Então vamos lá, vamos ver o próximo elemento químico que sofre alotropia. Bom, o próximo elemento químico que sofre alotropia é o enxofre, né? O enxofre tem várias formas alotrópicas, né? Existe o enxofre S2, S4, S6 e temos aqui o nosso S8. Os 2 mais importantes que nós vamos falar hoje é justamente esses 2 aqui, ó. O enxofre rômbico
e o monoclínico. Bacana? As duas formas são formas alotrópicas diferentes. Oxe, Sandrão, são diferentes? São. São duas formas alotrópicas que todas duas são constituídas por 8. Deixa eu voltar aqui. Eu apaguei. 8 átomos de enxofre. Geralmente eles são organizados dessa maneira aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para você. Enxofre. Assim, ó. 8 átomos de enxofre. E aqui eles estão ligados na estrutura. Bacana? Então os dois principais é o rúmbico e o monoclínico, né? Eles são em formas cristalinas e tem uma coisa interessante em relação ao rúmbico e em relação ao monoclínico, né? Por exemplo, vamos falar aqui um pouco de ponto de fusão e ponto de ebulição dos dois. Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar bacana. Ponto de fusão e ponto de ebulição dos dois, certo? Por exemplo, ponto de fusão do rúmbico, 102,8 graus. Ponto de ebulição, 444,6 graus. Ponto de fusão do monoclínico, ponto de fusão 109 graus. E uma curiosidade, o ponto de fusão dos dois é o mesmo, certo? Então, as duas estruturas também são alótropas, né? Alotrópicas. O enxofre monoclínico e o enxofre rúmbico. Se perguntar qual é a estrutura dele, as estruturas dele são compostas por 8 átomos, né? Certo? Não esqueçam, 8 átomos de enxofre. Então a gente já viu carbono, oxigênio e enxofre. Vamos agora para o nosso próximo alótropo. Chegamos agora no nosso quarto alótropo, né? Que é o fósforo. Então o nosso quarto alótropo. Eita, 4 feio, menino. Vou tentar fazer um 4 melhorzinho. O nosso quarto, ficou a mesma coisa. O nosso quarto alótropo é o fósforo. Certo? E o fósforo, nós temos dois. Na verdade, nós temos o fósforo negro, vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Nós temos o fósforo vermelho. Nós temos o fósforo vermelho. E o fósforo branco. Observe que o fósforo branco, ele é uma pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Ele é uma pirâmide com 4 átomos de fósforo. Tanto é que a sua fórmula é P4. Já o fósforo vermelho é uma união de vários pirâmides de P4. Por isso que a gente diz que a fórmula dele é PN, N de infinitas estruturas, né? Então, aqui a atomicidade do fósforo branco é 4 e a atomicidade do fósforo vermelho é N, infinito. Então vamos lá, vamos falar algumas características dos dois para a gente saber diferenciar algumas coisas. Então você anota aí no seu caderninho algumas características que tem o nosso querido fósforo branco. Primeiro aí, né? Primeiro, Sandra, ele é branco? É, realmente, ele é branco. Certo? Ele é um fósforo branco. Sandrão, esse branco ficou horrível. Branco. Outra característica dele também, já falei, né? Possui fórmula. Sempre que aparece esse tracinho aí, eu estou tentando aumentar
e diminuir a tela para ficar mais fácil para escrever. Então, sua fórmula é P4, certo? Isso eu já falei. Outra característica do fósforo branco, se ele entrar em contato com o ar, com o O2, né, ele pode sofrer combustão. Anota aí, combustão. Beleza? Então, sendo por isso que ele é conservado dentro de recipientes com água. Ele não pode entrar em contato com o ar, certo? Outra, como ele entra em combustão fácil em contato com o ar, onde é que a gente encontra, onde ele é utilizado, né? Ele é utilizado como ele sofre combustão com ar, ele é utilizado, anota aí, em bombas incendiárias, granadas e também, granadas luminosas e bombas incendiárias. Bacana? Certo? Ele tem um cheirinho de alho. Ele tem um cheiro de alho, né? E ele é fosforescente. Ele é fosforescente. Ele é fosforescente e altamente tóxico, certo? Bacana? Certo? E se ele for aquecido, né? E se ele for aquecido, ele pode se transformar no nosso querido fósforo vermelho, que é o carinha que a gente vai falar exatamente agora nesse momento. Certo? Primeiro, ele é menos reativo. Ele é menos reativo, certo? Não possui estrutura definida, né? Porque a estrutura dele ele por ser ele é um grão, né? Ele é um grão de pó formado por milhões de estruturas dessa aqui, ó, milhões de moléculas unidas, fazendo uma cadeia longa, certo? Como um polímero, beleza? Então, ele é menos reativo e ele é formado por milhões de moléculas unidas, dando origem a uma cadeia longa. Por isso que ele é representado pela fórmula PN, certo? Ele não é venenoso, não é venenoso, certo? E é vermelho. Ele é vermelho escuro. Bacana, certo? Uma coisa interessante, às vezes o aluno pergunta, Sandrão, fósforo tem fósforo? Tem. O fósforo ele não tem na cabeça, né? Na cabeça do fósforo você encontra o fósforo na forma de P4S3, mas o fósforo realmente ele está na lateral da caixinha de fósforo. Ele está aqui na lateral, né? Porque como ele pega fogo fácil, se você tem uma caixinha cheia de fósforozinho, ao atritar, você pode causar um acidente, né? Então, por isso que o fósforo geralmente vem do lado, né? Dentro da caixinha de fósforo, ele vem nessa formulazinha aqui com P4S3. Bacana? Um aprofundamento do Sandrão para você aqui, que eu vou colocar como observação. Observação do tio Sandrão, certo? É que o fósforo negro ou metálico, né? Ele pode ser obtido quando você pega o fósforo branco e
aquece, você aumenta a temperatura, certo? E também aumenta a pressão. Bacana, meus amados, certo? Beleza? Vamos para o nosso próximo elemento químico que sofre entropia, mas esse próximo é um aprofundamento bacana. Chegamos agora ao nosso quinta variação alotrópica, que é o estanho. Estanho. E você deve estar pensando, não, Sandrão, eu não vi isso na escola não. Realmente é mais difícil o cara ver na escola o estanho, que é uma forma alotrópica. Eu tenho dois estanhos aí nesse caso importantes, né? Existe o estanho alfa, beta e gama, mas eu vou falar desses dois estanhos aqui que a gente chama de estanho branco e de estanho cinza, certo? Qual a característica deles? Você pode observar que o branco ele é organizado, ele tem uma organização estrutural de tetragonal de corpo centrado, que é essa imagenzinha aqui. E eu tenho estrutura cúbica, que é essa aqui, que é a do cinza, que é semelhante, se você voltar no início da aula lá, que é semelhante ao diamante, certo? Eles têm uma característica, os dois, muito interessante em relação à temperatura. Por exemplo, o estanho cinza, ele é estável. O estanho cinza, deixa eu botar aqui, deixa eu aumentar a tela. O estanho cinza, ele é estável a uma temperatura menor que 13,2 graus, certo? Ele é anota aí, ele é um semicondutor não metálico. Ele é um semicondutor, deixa eu fazer algumas observações aqui, né? Ele é um semicondutor não metálico. Ele também ele tem a forma, né, de um pó. Ele é um pó, na verdade, ele é um pó de estanho não metálico. Ele é estável, certo? E uma coisa interessante, não dúctil, ok? E não possui aplicabilidade, né? Esse é o cinza. Agora, o estanho que a gente chama de estanho beta, que é o estanho branco, que eu vou fazer algumas observações aqui agora, vou fazer aqui embaixo. O interessante é que ele é estável, temperatura acima de 13,2 graus Celsius, certo? E ele é um sólido, vou fazer algumas características aqui para você notar. Ele é um sólido brilhante, prateado, né? Ele é um sólido prateado. Ele é diferente do outro cidadão lá. Ele já é um cara que é maleável. E também bom condutor. Eu tentando aumentar a tela para ficar mais fácil de escrever. Condutor. Certo? E a forma mais conhecida do estanho, né? Apresenta o estanho branco, ele tem inúmeras aplicações, né, domésticas e
na tecnologia, né? Como as ligas de bronze, solda, revestimento de aço e de cobre, além de peças artesanais, como taças, bandejas, aqueles castiçais bonitos, né? Beleza? Então tá aí, ó, o estanho branco e o estanho cinza, um aprofundamento bacana para você aí, tá? E aí Sandrão sempre dá um macetezinho. A gente aprendeu que aqui, ó, fósforo, enxofre, oxigênio e carbono, certo? Daqui eu sempre gosto de fazer um macetezinho para você não esquecer, que é o seguinte: quais são os 3 elementos químicos que sofrem alotropia? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Esse a nível de ensino médio, né? Isso aqui dá um macete, que é o famoso COSP. Oh, desculpa aí pela nojeira, mas você pelo menos grava. COSP, carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Agora, lembrando uma coisa: o oxigênio, ele é alótropo do ozônio, certo? Ele não é alótropo do carbono, diamante, grafite e funeleno. Não. É o carbono diamante que é alótropo do grafite, que é alótropo do funeleno. Aqui, ó. O enxofre rômbico é alótropo do monoclínico e não dos outros. O fósforo vermelho é alótropo do branco e do negro, certo? Não é dos outros. Bacana? O estanho branco é alótropo do estanho cinza, certo? Então você já sabe, já viu o macete aí. Espero que tenha gostado e agora vamos fazer exercício sobre esse assunto. Bacana? Vamos lá?